Segundo as Crônicas, capítulo 20, para a honra e glória do Senhor Jesus, chegando com mais Bíblia, com mais Palavra de Deus, né? E eu já convido você para ficar até o final do conteúdo, tá bom, irmãos? É isso aí. A minha garganta tá um pouco ruim, mas a gente vai continuar trazendo a palavra de Deus a cada lares, a cada corações, né? A cada famílias. E o nome do Senhor continua sendo glorificado para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Você já agradeceu a Deus hoje nesse dia, né? Por mais essa bênção, por mais esse milagre, esse fôlego de vida, né? Esse apuro que a gente respira. O nosso Deus concedeu mais uma vez a gente amanhecer, né? Aleluia. Então, agradeça a Deus por tudo, todos os dias, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus. Então, essa, né, a palavra que eu falo para vocês, agradeça a Deus, seja grato, seja grata a Deus todos os dias, por tudo, pelo fôlego de vida e pelo ar puro que nós respiramos. É mais um milagre, é mais uma bênção. Amém? Então vamos para a palavra de Deus que está em Segundo as Crônicas, capítulo 20, a seguir. Vamos lá. Porque também quero falar para vocês, meus irmãos, se você não for inscrito ainda, né, no canal, se inscreve, ativa o sininho para você receber todas as notificações, tá bom? Aleluia! Não se esqueça de ativar o sininho para você receber todas as notificações. E o nome do Senhor continua sendo glorificado. Aleluia! Vamos lá. Depois disso sucedeu que os moabitas e os amonitas e com eles alguns dos meunitas vieram contra Jeosafá para lhe fazer guerra. Aleluia. Vieram alguns homens dar notícia a Jeosafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão de Edom, da além do mar, e eis que já estão em Asa Zotamar, que é em Gedi. Aleluia. Então Jeosafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor, e pregou jejum em todo o Judá. Aleluia. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Jeosafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do ato novo. E disse: o Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus do céu? E não és tu que governas sobre todos os reinos das nações, e na tua mão há poder e força, de modo que não há quem te possa resistir. Aleluia. E o nosso Deus não lançasse fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não há desse para sempre a descendência de Abraão, meu amigo. Aleluia. E habitaram nela, e nela edificaram santuário o teu nome, dizendo: aleluia, glória a Deus. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa,
e clamaremos a ti a nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os homens de Amon, de Moabe e de Monte Seir, pelos quais não permitiste que passasse os filhos de Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Aleluia. Eis como nos recompensam, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Aleluia. O nosso Deus, não os julgarás, porque nós não temos forças para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, nem sabemos o que havemos de fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também os seus pequeninos, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaze, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias o levita, dos filhos de Asaf. Aleluia, Senhor de Israel. Glória a Deus. E disse: dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, o rei Josafá, assim vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia. Amanhã descereis contra eles, eis que sobe pela ladeira de Ziz, e os acharei na extremidade do vale, de frente do deserto de Giro. Aleluia. Nessa batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor está convosco. Aleluia. Aleluia. Então Jeosafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor para o adorar. E levantarão seus levitas dos filhos dos cotitas e dos filhos do coraitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz. E pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Picua. Ao sair, Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e sereis bem-sucedidos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E tendo ele tomado o conselho com o povo, designou-se que havia de cantar. Aleluia.
Tendo ele tomado conselho com o povo, designou os que haviam de cantar ao Senhor e louvar vestido de trajes santos, ao saírem diante do exército, e dizendo: Dai graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia. Ora, como começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, que tinha vindo contra Judá, e foram desbaratados. Aleluia. Pois os homens de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruírem e exterminarem, e, acabando eles com os moradores do monte Seir, ajudaram a destruir-se uns aos outros. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram cadáveres que jaziam por terra, não havendo ninguém escapado. Aleluia. E quando Jeosafá e o seu povo vieram para saquear os seus despojos, acharam entre eles gado em grande número, objetos de valor e roupas, e assim como joias preciosas, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. Por 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Aleluia. Deus é poderoso. Aleluia, Deus. Ao 4º dia eles se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso aquele lugar é chamado o Vale de Beraca até o dia de hoje. Aleluia. Glória a Deus. Então, voltando dali todos os homens de Judá e de Jerusalém, com Jeosafá à frente deles, retornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os fizeram regozijar-se sobre os seus inimigos. E vieram, pois, a Jerusalém com alaúdes, com harpas e com trombetas, para a casa do Senhor. E então veio o temor de Deus sobre todos os reinos daqueles países, quando eles ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Aleluia. Assim o reino de Jeosafá ficou em paz, pois que o seu Deus lhe deu repouso ao redor. Aleluia. E Jeosafá reinou sobre Judá, era da idade de 35 anos quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Azuba, filha de Siri. Aleluia. E ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Aleluia. Contudo, os altos não foram tirados, nem tinha o povo ainda disposto seu coração para o Deus de seus pais. Aleluia. Aleluia. Ora, o restante dos atos de Jeosafá, desde os primeiros até os últimos, eis que está escrito nas crônicas de Jeu, filho de Nani,
e estão inseridas no livro dos reis de Israel. Aleluia. Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu inquiamente. Aleluia. Aliou-se com ele para construírem navios que fossem a Tarsis, e construíram os navios em Ézios Zebeus. Aleluia. Então Eliezer, filho de Dobazal, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras. E os navios se despedaçaram e não puderam ir a Tarsis. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Esse foi o capítulo, Aleluia. O capítulo 20. Então a gente vai para o capítulo 21. Tá bom, irmãos? E que palavra bonita. Palavra forte. Aleluia, irmãos? Então, o nome do Senhor, sendo glorificado. Aleluia, E a palavra de Deus, a cada dia, a gente vai ouvindo, a palavra de Deus, a gente vai querendo ouvir, mais e mais e mais. Aleluia. E eu já convido você, irmãos, para continuar aqui, conosco. Aleluia. Você que não é inscrito ainda, se inscreve, irmãos. Glória a Deus, tá bom? Vamos para o capítulo 21, amém? Então vamos lá. Capítulo 21 de 2 as Crônicas. Depois de Josafá dormiu com seus pais, e com eles foi sepultado na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Aleluia, meus irmãos? Glória a Deus. E o nome do Senhor continua sendo glorificado. Aleluia. E tinha irmãos, filho de Josafá, Azarias, Jeuel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos esses foram filhos de Josafá, rei de Judá. Aleluia. Seu pai lhes dera grandes dádivas em prata, em ouro e em objetos preciosos, juntamente com cidades fortes em Judá. Mas o reino deu a Jeorão, porque ele era o primogênito. Aleluia. Glória a Deus. Ora, tendo Jeorão subido ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Aleluia. E Jeorão tinha 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como faz Acabe, porque tinha filha de Acabe por mulher, e fazia o que parecia mal aos olhos do Senhor. Aleluia. Aleluia. Contudo, o Senhor não quis destruir a casa de Davi em atenção ao pacto que tinha feito com ele, e porque tinha dito que lhe daria por todos os dias uma lâmpada a ele e a seus filhos.
Nos dias de Jeorão, os edomeus se revoltaram contra o domínio de Judá e constituíram para si um rei. Aleluia. Pelo que Jeorão passou adiante com seus chefes e com todos os seus carros, e, levantando-se de noite, desbaratou os domeus que tinham cercado a ele e aos capitães dos carros. Aleluia. Todavia, os edomeus ficaram revoltados contra o domínio de Judá até o dia de hoje. Nesse mesmo tempo, Líbano também se revoltou contra o seu domínio, porque ele deixara ao Senhor, Deus de seus pais. Aleluia. Glória a Deus. Ele fez também altos dos montes de Judá, induziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e impeliu Judá à prevarica. E então lhe veio uma carta da parte de Elias, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Jeosafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá. Aleluia. Então lhe veio uma carta da parte de Elias, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Jeosafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá. Aleluia. Mas andaste no caminho dos reis de Israel, induziste Judá e os habitantes de Jerusalém à idolatria semelhante à idolatria da casa da Acabe, e também mataste teus irmãos. Vamos repetir. Aleluia. Mas andaste no caminho dos reis de Israel, induziste Judá e os habitantes de Jerusalém à idolatria semelhante à idolatria da casa de Acabe, e também mataste seus irmãos da casa de teu pai, nos quais eram melhores do que tu. Glória a Deus. Eis que o Senhor ferirá com a grande praga o teu povo, os teus filhos, as tuas mulheres e toda a tua fazenda. E tu terás uma grave enfermidade, a saber, o mal nas tuas entranhas. Eis-te que ela saia, de dia em dia, por causa do mal. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor despertou contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos árabes que estão da banda dos heteus. Estes subiram a Judá e, dando sobre ela, levaram toda a fazenda que se achou na casa do rei, como também seus filhos e suas mulheres, de modo que não lhe ficou filho algum, senão Joacás, o mais moço de seus filhos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. No decorrer do tempo, ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da doença, e morreu dessa horrível enfermidade.
e o seu povo não lhe queimou aromas com queimara a seus pais. Tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem deixar-te saudades e o sepultaram na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Aleluia. Irmãos, esse foi, aleluia, o capítulo 21, então vamos para o capítulo 22, Mas enquanto isso, quero falar para vocês, que Deus é bom, Deus é poderoso e que Deus tem propósito na sua vida. Aleluia. Tá bom, irmãos? A gente vai agora para o capítulo 22. Aleluia. Capítulo 22. Então os habitantes de Jerusalém fizeram reinar em seu lugar Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os árabes ao arraial tinha matado todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Aleluia. Capítulo 22 de 2 Crônicas. Aleluia. Tinha 42 anos quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Atalia, filha de Uri. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira para procederem diamente. Oh Senhor. Aleluia, meu Deus. Tende misericórdia, Pai. Aleluia. Aleluia, Senhor. Vamos lá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fez a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte do seu pai, para sua perdição. Andando nos conselhos deles foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a guerrear contra Hazael, rei da Síria, junto a Ramote de Gileade, e os sírios feriram Jorão, o qual voltou para curar-se em Jezreel das feridas que lhe fizeram em Ramá, quando ele pelejava contra Hazael, rei da Síria. E Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para visitar Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, por estar ele doente. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi por vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, visitou Jorão, pois, quando chegou, saiu com Jorão contra Jeu, filho de Nainse, a quem o Senhor tinha ungido para exterminar a casa de Acabe. E quando Jeu executava juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos de os irmãos de Acasias, que o serviam, e os matou. Depois buscou a Acasias, o qual foi preso quanto se escondia em Samaria. Trouxeram-o ao Jeu e o mataram. E então o sepultaram, pois disseram: é filho de Jeosafá, que buscou ao Senhor de todo o seu coração
e já não tinha a casa de Acasias ninguém que fosse capaz de reinar. Aleluia. Glória a Deus. Vendo Acalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda este real da casa de Judá. Aleluia. E mas Jeozabeate, filha do rei, tomou Joás, filho de Acasias, e o fortou dentre os filhos do rei, que estavam para ser mortos, e os pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim Jeozabeate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Jeoiada, irmão de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que ela não o matou. E estreme com ele 6 anos, escondido na casa de Deus. E Atalia reinou sobre a terra. Aleluia. Glória a Deus, né, irmãos? Aleluia, que palavra forte, né? Agora vamos para o capítulo 23. Glória a Deus. Irmãos, a gente ouvindo, né? A gente entende que sempre Deus, Ele honrou, né? Deus honrou as pessoas que andam reto nos caminhos de Deus. Sempre Deus, né, valorizou aqueles que andam reto nos caminhos dele. Então eu peço para vocês, irmãos, vamos andar retos nos caminhos de Deus, fazendo aquilo que Deus gosta, fazendo aquilo que Deus nos manda, né, fazer, irmãos, porque Deus é Deus. Deus conhece o mais profundo, né, dos nossos corações. Deus, Ele conhece. Desde antes de nós nascer, Deus já nos conhecia. Não adianta querer, né, fazer as coisas escondido de Deus, não. Você esconde do seu pai, esconde da sua mãe, você pode esconder do seu marido, você pode esconder da sua mulher, mas eu quero ver você se esconder de Deus. De Deus ninguém se esconde. Amém? Então vamos andar retos nos caminhos de Deus, honrando, né? Aleluia, a palavra de Deus. Aleluia. Então esse é o capítulo 23. Vamos lá. Capítulo 23 de 2 as Crônicas. Ora, no 7º ano, Jeoiada, cobrando ânimo, tomou consigo em aliança os capitães de Sem, Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obeide, Mazéias, filho de Andaías, e Elisafaté, filho de Ziclim. Aleluia. Estes percorreram a Judá, ajuntando os levitas de todas as cidades de Judá e os chefes das casas paternas de Israel, e vieram para Jerusalém. Aleluia. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Jeoiada lhes disse: Eis que reinará o filho do rei, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Aleluia. Glória a Deus. Deus de honra, de glória e de poder. Isto é o que é rei de fazer 1/3 de vós, isto é, dos sacerdotes e dos levitas que entrem no sábado, servirá por porteiro às entradas. Aleluia. E outra 1/3 estará junto à casa do rei, e a outra 1/3 à porta do fundamento, e todo o povo estará nos átrios da casa do Senhor. Aleluia, Deus. E não entrem, porém,
ninguém na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão, porque são santos. Mas todo o povo guardará a ordenância do Senhor. E os levitas cercaram o rei de todos os lados, cada um com as suas armas na mão, e com o que entrar na casa seja morto. Mas acompanhai vós o rei, quando entrarem e quando sair. Aleluia. Glória a Deus. E fizeram, pois, os levitas e todo o Judá, conforme tudo o que ordenara aos sacerdotes Jeoiada, e tomou cada um os seus homens, tanto os que haviam de entrar no sábado com os que havia de sair, pois o sacerdote Jeoiada não despediu a todos. E também o sacerdote Jeoiada deu aos capitães de 100 as lanças e os pavis de Zeus e os escudos que tinha pertencido ao rei Davi, nos quais estava na casa de Deus. Aleluia. E dispôs todo o povo, cada um com as suas armas na mão, desde o lado direito até o lado esquerdo da casa, por entre o altar e a casa, ao redor do rei. Aleluia, Senhor. Aleluia. Então tiraram para fora o filho do rei, e quando lhe a coroa e o testemunho lhe fizeram rei, e Jeoiada e seus filhos o ungiram e disseram: Viva o rei! Ouvindo, pois, a Atalia a voz do povo que corria e louvava ao rei, veio ao povo na casa do Senhor. E quando olhou, eis que o rei estava junto à sua coluna, à entrada, e os capitães e os trombeteiros perto do rei, e todo o povo da terra se alegravam e tocava trombetas, e também os cantores tocavam instrumentos musicais e dirigiam os cânticos de louvor. Então Atalia, rasgando os seus vestidos, clamou: traição, traição. Aleluia. Aleluia. E quando olhou, aleluia, e quando olhou, eis que o rei estava junto à sua coluna, à entrada, e os capitães e os trombeteiros perto do rei, e todo o povo da terra se alegravam e tocavam trombetas, e também os cantores tocavam instrumentos musicais e dirigiam os cânticos de louvor. Então Atalia, rasgando seus vestidos, clamou: traição, traição. Aleluia, Deus de Israel. Aleluia. Nisso o sacerdote Jeoiada trouxe para fora os centuriões que estava sobre o exército e disse: Trazei a corrente às fileiras, e o que a seguir seja morto à espada. Pois o sacerdote dissera: Não há mateis na casa do Senhor. Então deitaram as mãos nela, e ela foi até a entrada da porta dos cavalos, que dá para a casa do rei, e ali a mataram. Aleluia. E Jeoiada firmou um pacto entre si e o povo todo e o rei, pelo qual seriam o povo do Senhor.
Depois todo o povo entrou na casa de Baal e a derrubaram e quebraram os seus altares e as suas imagens. E a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Aleluia. E Jeoiada dispôs guardas na casa do Senhor, sobre a direção dos sacerdotes levíticos, a quem Davi designara na casa do Senhor, para oferecerem com alegria e com cânticos os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés e segundo a ordem de Davi. Aleluia. Colocou porteiro às portas da casa do Senhor, para que não entrasse nela ninguém, colocou porteiro às portas da casa do Senhor, para que não entrasse nela ninguém imundo, tocante a coisa alguma. Aleluia. E tomou os centuriões, os nobres e os governadores do povo e todo o povo da terra, e conduziram da casa do Senhor o rei, e passando pela porta superior para a casa do rei, fizeram-o sentar no trono real. Assim todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram Atalia a espada. Aleluia. Deus de honra, glória e poder. Esse foi o capítulo 23. Vamos orar por essa palavra. Meu Senhor, meu Deus, acabamos, Pai, de ouvir, Senhor, e refletir, Papai, 4 capítulos, Senhor, de segundo as crônicas, Pai, que está, Senhor, em capítulo, Pai, 20, o capítulo, aleluia, 21, glória a Deus, e o capítulo, Pai, 22 e o capítulo 23, aleluia, glória a Deus, Pai. Deus, estamos crendo que o Senhor está, Pai, com suas mãos estendidas, Senhor, sobre nossas famílias, Pai, sobre nossas almas, sobre nossas vidas, Senhor. Deus, nós cremos, Pai, no agir do Senhor. Deus, nós estamos crendo, Pai, que só o Senhor é Deus. Aleluia, Senhor. Deus, dá, Pai, força para nós continuar, Senhor, firme na sua presença. Pai, firma nossos pés como uma rocha na sua presença. Senhor, nos ajuda, meu Pai, a andar retos, Pai, nos seus caminhos. Senhor, eu também, Pai, te peço, Senhor, que o Senhor, Pai, repreenda, Senhor, todo espírito do engano do meio nosso, Pai. Deus, repreenda todo espírito, Senhor, imundo, Pai. Repreenda, meu Deus, todo espírito, Pai, de contenda. Aleluia, Senhor. Essa pessoa que está aí do outro lado, Pai, com o celular na mão, ouvindo, Senhor, e refletindo a sua palavra, Pai, abençoa, Pai. Dá ânimo, dá força, porque só o Senhor, aleluia, é o Senhor que pode operar milagre, aleluia, o Senhor faz, o Senhor, aleluia, glória a Deus, o Senhor opera sem dar nenhum corte, o Senhor faz, o Senhor desfaz, o Senhor é aquele que manda e que desmanda, aleluia, só o Senhor é Deus que pode curar a todos, assim ter fé. E aleluia, glória a Deus, Deus de honra, glória e poder. Senhor, estamos crendo no sobrenatural do Senhor. Aleluia, meu Deus. Aleluia, Senhor. Todos aqueles, Pai, que estão com o coração aberto, o Senhor sonda o coração. Aleluia, Pai. Dá o milagre, dá a vitória. Cura, meu Pai. Aleluia, Senhor. Salva, cura, liberta, Senhor. Entra na área da libertação, Pai. Liberta, cura, salva. Salva familiares, salva mães, salva pais, salva parentes, salva primos, salva essa alma, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Irmãos,
E você que nunca aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma, da sua vida, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém e amém, Senhor Jesus. Amanhã estamos de volta com mais conteúdo da Palavra de Deus.